Confira agora todas as novidades da terceira e última fase do Dofus Beta para Dofus 3. E as pré-inscrições para Dofus 3 já estão abertas e você já pode se pré-inscrever garantindo várias recompensas. Já são mais de 120 mil inscritos em menos de 48 horas. É muita gente, então se pré-inscreve lá para garantir seus prêmios. Lembrando, se você vai jogar monoconta, escolha o servidor da Cal número 5, rapaziada, para participar do evento que vai ter lá no futuro, que eu inclusive faço parte, sou do time Solari Dofus e você também vai poder fazer parte do meu time. Então fica ligado para entrar no time Solari e pra gente jogar junto no futuro, independente de qual seja seu servidor, escolha o time Solari. E também, para quem vai jogar no servidor monoconta, o servidor é o Brial número 1, onde a maioria dos brasileiros está se reunindo. As modificações nos Dofus, se liga nisso, o Dofus Ocre e o Dofus Vubis vão ter os seus bônus sendo concedidos ao personagem, mesmo que você tome danos. Ou seja, se você tiver o Dofus Ocre, você está garantido em ter 2 PAs, mano. Um PA que o Dofus Ocre vai te dar, na hora que você equipa ele, e um PA cada vez que você começa seu turno, independente de qualquer situação. Assim como o Dofus Vubis, que vai te dar um PM, e sempre que chegar o turno do seu personagem, ele vai ganhar 10% de danos finais, independente se ele tomou dano ou não. Já o Dofus Púrpura, que dá 80 de potência, vai continuar mantendo esse efeito, mas a habilidade passiva dele vai ter um buff. Para cada golpe que você receber à distância, você vai ganhar 1% de danos finais e isso pode ser acumulado durante 2 turnos. Lembrando que você tem que receber golpes de adversários, não vale golpe de aliado. Agora também é possível equipar o Dofus Pintado, o Dorigami e o Domakuro ao mesmo tempo, doidão. Dofus Nebuloso. Nos turnos ímpares, ele vai fazer com que o personagem reduza as curas finais em 10%. Já nos turnos pares, essas curas serão aumentadas em 20%, e vale dizer que o bônus de dano também continua. O Dofus Vigilantes vai te dar 20 de esquiva perda de PA. Também foi adicionado um efeito suplementar no Dofus Ébano, que significa que tudo que ele já faz, ele vai continuar fazendo, e além disso, para cada vez que o portador causar danos no corpo a corpo durante o seu turno de jogo, ele vai ganhar 1% de dano à distância. Cada vez que ele causar danos à distância durante seu turno de jogo, ele vai ganhar 1% de dano corpo a corpo. Isso vai durar por 3 turnos e pode ser acumulado até 10 vezes para cada um dos 2 tipos de dano, a distância e corpo a corpo. Com exceção do Global Celeste, Au e o Miau Avermelhado, todos os mascotes do jogo agora podem ser equipados a partir do level 20. Todos os escudos do jogo foram reformulados e com isso também foram adicionados 15 novos escudos. Vale dizer que os escudos agora não terão mais atributos de dano, seja para distância, para corpo a corpo, qualquer tipo de dano. Não vai mais haver esses atributos em escudos, afinal de contas, escudos foram feitos para defender. E o primeiro dos novos escudos é o escudo Wukan. Ele dá força e agilidade, fora vários outros bônus e até mesmo algumas penalidades. A maioria dos novos escudos vão ser bem difíceis de magiar, porque eles dão muitos status, mas não tem runas pesadas, como alcance, PA, PM, etc. Então magiar esses itens vai ser bem complicado. Enfim, ele também vai fazer parte do conjunto Wukan, que antigamente era formado por 3 objetos, esse daqui é o bônus que ele dá com 3 objetos, e agora com 4 objetos ele vai dar um bônus extra de também, mais um de alcance. E o seu irmão faz parte do conjunto Wukin, e ele vai dar inteligência e chance. E é basicamente o mesmo escudo, só que na versão int chance, tá ligado? O próximo que a gente pode ver aqui é o escudo Alistair, e essa aqui é bem legal mencionar, porque existem 4 conjuntos monoelementais muito fortes do level 200 menos. São eles Alistair, Otomai, Bruce e Danator, um para cada um dos elementos, e esses 4 conjuntos ganharam um novo escudo. Um para cada um, obviamente. Então, esse aqui é o do Alistair, ó, os bônus são muito bons, e ele, assim como os de level 200 ali, se adiciona ao bônus de conjunto, dando ali o extra, com 4 equipamentos, de alcance. A mesma coisa vai valer para o escudo Otomai, que é de inteligência, para o escudo Danator, que é de água, tá ligado? De chance. E por último, mais ou menos importante, do Casca de Bruce, que é de terra. Mas o Casca de Bruce é um escudo que já existia, então não é escudo novo, mas foi adicionado, o bônus dele foi revisto, e ele foi adicionado. Tá aqui o bônus e tá aqui o escudo, tá vendo, ó? Couraça de Bruce, blá blá blá, o Casca de Bruce, né? E é basicamente um de cada, são praticamente a mesma versão de cada um desses escudos, porém voltados para o único elemento ali da via monoelementar e gerando esse alcance extra, o que eu achei extremamente forte. Seguindo aqui com os novos escudos, a gente tem esse que é muito bonito, é o escudo Madura, ou qualquer coisa desse sentido. Ele dá vitalidade, inteligência, alcance, resistência fixa e resistência a empurrão. Mas ele também dá ali danos reenviados, tá ligado? Reflexo de dano. Basicamente é essa mecânica que tá parada no jogo há sei lá quantos anos, não se mexe mais nisso.
Antigamente o reflexo de dano era baseado na sua sabedoria, e agora, se eu não me engano, é um dano fixo. Então se tá ali 15, quando alguém bater na pessoa que tá usando esse escudo, vai tomar aproximadamente 15 de dano. Eu acho que tem que aplicar fraqueza e resistência também, não tenho certeza. Eu testei, em resumo, o dano que se reflete é muito baixo, e eu não consegui entender por que eles voltaram com isso. Tipo, até faz sentido se a gente parar pra pensar em coisa de lore, tá ligado? Em coisa de RP, assim, tipo, quando alguém bate, tipo, o dano realmente, né, se você se defende com o escudo, aquele golpe que tá vindo, ele pode refletir parcialmente pra quem tá causando. Pensando pelo roleplay, maravilha. Pensando na prática do gameplay, eu sei lá, não achei muito interessante por enquanto não. Quem sabe se no futuro eles colocarem esse dano reenviado de acordo com o melhor elemento do seu personagem, ou seu melhor status, ou os seus danos elementares, aí pode até ser que a coisa fique mais interessante. Mas até agora, sinceramente, não parece fazer muita diferença. Até porque não existem outros equipamentos de level tão alto e de, tipo assim, tão bons que tenham essa mecânica. É 1 ou 2 itens do jogo que persistem tendo isso, e aquela montaria, o Drago Peru emplumado lá, mas assim, são coisas muito, tá ligado? Que eu acho que precisam ser revistas. Mas se esses danos estão aqui, é porque provavelmente ou isso vai ser revisto, ou itens como esse serão adicionados com o passar dos tempos. Deixa nos comentários o que você acha sobre essa mecânica de refletir dano. Pensando em RP, funciona. São muitos escudos, galera. Tá aqui o do Mastro Real, eu vou passar agora um pouco mais rápido, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Mas aí tem o de Bonta, né, do jogador de Bolfball de Bonta, jogador de Bolfball de Brakmar. Esse daqui, que também não faz parte, esses aí que eu tô mostrando agora não fazem parte de conjunto, tá? São só escudos avulsos aí. Tem até o escudo do Doritos, mano, olha que doideira. Dorito Clear, esse escudo é bem raro, inclusive em Off Touch, sabia? Aí na sequência tem o escudo Prespic, esse aqui tem uma parte peculiar, porque esse sim vai fazer parte do conjunto Prespic, que teve ali, né, os seus bônus até revistos um pouquinho, e ele poderá ser dropado através, obviamente, dos Prespics. Tem a chance de obtenção base ali de 2%, então é interessante porque é um escudo dropável ali pro começo do jogo. A gente vai ter também o escudo do Global Real, que faz parte do conjunto Global Real, e também poderá ser dropado do Global Real com uma obtenção base de 1% de chance. E aí os dois últimos para dar invocação ali para, sei lá, Sage, Deusa Modas, desses personagens desde o level baixo, level 15. E o último é esse escudinho aqui que vai fazer parte do conjunto do Flood. Então eu separei alguns dos mais populares aqui e outros que não são tanto populares, mas podem se tornar, para mostrar para vocês como é que eles ficaram. Então a gente vai ter, por exemplo, o escudo Lisael, 250 de vida, 70 em chance em agilidade, 40 de sabedoria. E o legal nos escudos dando sabedoria é que a sabedoria sempre vai implicar em esquiva, perda de PA, esquiva, perda de PM, retirada PA e retirada PM. Além disso, resistência neutra, resistência água, ar, esquiva, perda de PM e ainda tira 10 de crítico. Tem alguns escudos que não estão implicando nem em resistência e nem em danos, mas ainda tem alguns escudos que ganham bônus, né, que estão dando bônus para resistência à distância e resistência corpo a corpo. Além das resistências elementares, né? Então, escudo do Capitão Máquina voltou a ser um dos grandes protagonistas, dá pra dizer que talvez seja o escudo, visualmente falando, favorito da maioria dos jogadores, principalmente todo mundo que jogou 1.29, porque tinha que ter rank 10 pra equipar e tal. É um dos escudos mais clássicos e mais bonitos do jogo. E olha o bônus do bicho, mano. 250 de vida, 50 em força, int, chance, age, 5 de críticos e 3% de resistência em todos os elementos. Ele ainda tira agora 1 ponto de alcance e 15 de fuga, mas ele é basicamente uma junção entre um Cran e um, sei lá, um Dolmanax, tá ligado? O escudo ficou brabíssimo, mano. O bagulho ainda dá 5 de crítico, tá ficando maluco? Próximo escudo é o Instalar, que era um escudo, né, multi ali pra dano à distância e tal. Agora é um escudo mono-elemento pra chance e já vem uma crítica na minha sequência. Porque se liga, o Instalar que agora é um escudo de chance, ele dá ali todos os status, não vou ficar lendo todos, senão vai ser 3 horas só lendo bônus de escudo. Você quer ver, pausa o vídeo, vê com calma, loga no beta e vai fazer seu teste. Mas o escudo 4 folhas é praticamente igual ao Instalar, tá ligado? Então, poxa, ficou 2 escudos aqui pra bônus de dano água e tal, pra bônus de chance. E não existe meio que um escudo só pra terra ou um escudo só pra agilidade, pelo menos não chegando a 80 de status por enquanto no beta. Mas o próximo que eu vou falar é justamente pensando nesses dois elementos, o escudo possuído. Ele também tá bem OP, tá bem fora da curva, dá muita vida, muita força, muita agilidade, 2 linhas de resistência e também tá dando dano, empurrão e fuga. Tá bem interessante, por falar interessante, um escudo mono-elementar para level 200 de inteligência, é o escudo da guerra, muito forte também, mano, muita inteligência, retirada de PM, bloqueio, 15% de resistência a fogo, tá ligado? Dá crítico também, brabíssimo. Esse daqui que a gente já mostrou.
O escudo solar dando 70 de força e 70 de int também para build bi-elementar. Muitas resistências, incluindo 80 de resistência empurrão, é muita coisa, velho, tá ficando maluco. A gente vai ter os escudos de Brakmar, que são bem interessantes porque dá iniciativa, dá resistência crítica e tá ali, ó, 5% de resistência corpo a corpo. Então ele é bem curioso, principalmente para jogar um V1 ali, para subir a iniciativa do seu time. Assim como o escudo de Bonta, que também é praticamente, né, bem parecido ali com o Brakmar, mas a diferença é que ele vai dar a resistência à distância, né, sempre os opostos ali se atraindo. Na sequência, esse aqui também que tá bem bacana agora, é o escudo do Gárgula, não lembro exatamente o nome disso em português, mas ele dá 3 linhas de status em 60, bastante sabedoria, bastante vida, 2 linhas de resistência, esquiva PA, resistência crítica, enfim. Esse daqui dos anõezinhos também é bem top, porque dá muita resistência neutra pra pegar aquele sacra de 10k de vida, tá ligado? Pra segurar os danos dele, bi-elemental também, força e chance, também dá crítico. E agora os quadrantes, né? Os quadrantes são escudos muito interessantes, eles podem ser usados em níveis diferentes, mas olha só que da hora, mano. Todos eles estão dando basicamente os mesmos bônus, e a diferença é só entre o elemento, né, do quadrante e se ele vai dar retirada de PM, esquiva a perda de PM, ou retirada de PA e esquiva a perda de PA. Uma coisa bem legal nos quadrantes é que eles estão dando 60 de resistência fixa a um elemento. E se você combinar esse 60 de resistência fixa elementar com os mascotes que dão tipo 80 de resistência fixa elementar, são 140 de resistência fixa com 2 itens, tá ligado? E isso pensando em 1v1 e até mesmo no PVP, no meta e etc, no grupo, vai ser bem peculiar, vai poder fazer o seu boneco um tanque de guerra, tá ligado? Tô bem curioso pra ver isso na prática. Um dos escudos também mais populares, principalmente em todas as builds de empurrão, tá aqui, escudo precioso. Ele tá dando 50 de potência, dá alcance, resistência neutra, trava, 40 de dano empurrão e 7% de resistência corpo a corpo, um escudo bem dos clássicos, assim, muito bom, principalmente pra quem tem dano empurrão, né? Na sequência tem o escudo cicloide, que também é bem forte, mano, 60 em 3 vias elementares, crítico, muita resistência, é um dos mais fortes, inclusive, da atualidade, vai ser muito meta esse escudo, porque são 3 linhas de resta, tá ligado? Crítico em muitos status. E na sequência o Muro de Sarsas, ele que tá refletindo dano, reflete até 30 de danos, mas esse reflexo é meio meme, a gente testou com ele, e aí contando fraqueza e resistência, lá tava refletindo entre 11 e 20 no máximo de dano, ali não chegava nem a 20, então sei lá, eu já falei sobre o reflexo de dano, mas ainda assim é um escudo que dá potência, resistência crítica e muita resistência neutra, com ainda mais a retirada de PM, a vitalidade e a sabedoria. E na sequência eu vou falar sobre os 2 escudos lendários, também tiveram algumas modificações. O Phalanster, o bônus lendário dele não mudou, mas o status sim, tá dando sabedoria e potência, tá ligado? Fora as resistências ali, resistência empurrão também é interessante. Já o escudo Engana a Morte, esse sim teve muitas modificações. Tá ali os status, vitalidade, sabedoria, potência, iniciativa, 2 linhas de resistência, resistência crítica, e agora o bônus do Engana a Morte, né? Sua habilidade especial. Cada vez que o portador estiver com 50% ou mais de vida, os danos em corpo a corpo são aumentados em 10% que ele recebe. Porém, os danos que ele causa no corpo a corpo são aumentados em 10% e todos os danos que ele recebe são aumentados em 15%. Então você vai bater mais, mas vai apanhar mais. Em contrapartida, se o personagem que estiver com esse escudo estiver com 50% de vida ou menos, os danos que ele recebe serão reduzidos em 20%, meu amigo. Então é um escudo bem interessante, principalmente para Sacra, Eriop, igual, bom, sempre foi. Continua sendo e talvez até um pouquinho melhor agora. Tem vários outros escudos para vocês verem, mas eu listei esses aqui que eu acho que são os principais. Sobre os novos troféus, a princípio eles têm uma cara que não parece tão interessante, mas eu vou dar algumas sugestões e aí você vai talvez até repensar e fazer alguns testes com eles. Primeiro, ele dá 6% de dano de arma e vai deixar o seu personagem com menos 9% de resistência à distância e resistência corpo a corpo. Na sequência, a gente vai ter o que dá 6% de dano à distância e serve as mesmas outras 2 penalidades. 6% de dano corpo a corpo, 6% de dano nos feitiços, 6% de resistência no corpo a corpo e 6% de resistência à distância, né? Lembrando que os de resistência eles vão tirar os danos no corpo a corpo na distância e os de danos vão tirar as resistências. Uma peculiaridade aqui é que agora, como vai ter o buff do Dofus Rubis, basicamente seu personagem vai causar 10% de dano a mais todo santo turno, desde que você esteja um Rubis equipado nele. Então soma aí os 10% do Rubis, mais 6% do troféu, mais pelo menos uns 7%, que é o que você consegue colocar com item lendário, tá ligado? Com runa lendária em cada um dos seus itens, que não são nem os anéis, que geralmente são PA e PM, você já vai ter mais de 20% de danos finais ali, ou de dano à distância, enfim, o que você quiser colocar no seu personagem. E daí,
pode ser que a coisa funcione bem, pode ser que até anule a falta dos bônus que tinham antigamente nos escudos. Indo de maneira isolada aqui, só o troféu, aí realmente ele parece até mais fraco, até porque para você causar mais danos, você vai ter que apanhar ainda mais. Mas eu quero saber nos comentários o que você achou disso aqui, se vale a pena ou não. Sobre os itens lendários, também houveram algumas modificações e eu vou seguir na linha de falar o que eu considero mais relevante. Primeiro, Sabedoria de Ganymede, o capacete lendário mais meta do momento, que está mais valorizado. O que ele faz, né? Em turnos ímpares, o seu personagem perde 1 ponto de ação, em turnos pares, ele ganha 2 pontos de ação. Vai tomar um pequeno nerf nos turnos ímpares, além de perder 1 ponto de ação, também vai perder 1 ponto de movimento. Mas ainda nos turnos pares, continua ganhando os 2 pontos de ação. Acho que ainda vai continuar muito bom e muito utilizado. Ainda mais agora com danos trocados de bulbs com certeza e etc. Capa Jarrash também tomou um up e o acúmulo máximo de efeitos agora é de 5, podendo acumular até 5 vezes a resistência que você ganha para cada vez que você recebe um golpe. A varinha do Brumário, que retirava 1 ponto de ação do alvo, agora vai retirar 2 pontos de ação e ela também vai dar 10 pontos de dano água a mais, assim como a Machabarda da Guerra, que também ganhou mais 10 de dano fogo. Para as armas, a degressão de danos em áreas causados por armas, que tem essa possibilidade, está uniforme igual a dos feitiços. Isso significa que se não for a casa principal, as outras casas vão tomar apenas menos 10% do dano total que você daria na casa principal. Também as condições para a grande maioria das armas do jogo foram modificadas, além de condições, efeitos de crítico, custo de pontos de ação, tudo isso modificou em várias armas. Precisa ver com calma quais são algumas das que mudaram, mas tem, por exemplo, algumas muito populares aqui, ou que já foram populares, como o Arco Corrompido, que agora tem uma crítico base mais alto, o PA passou de 6 para 5, o Ecachado, que vai ter um crítico maior agora também. A gente vai ter a Varinha de Torquelônia, que atualmente precisa ter 400 de status, força e agilidade, tendo que ter apenas 300 de status, tá ligado? Maior que 299. Os objetos a seguir são condicionados a ter pelo menos do que 12 pontos de ação ou menos do que 6 pontos de movimento. Isso implica que você vai poder fazer algumas builds 12-5 usando esses objetos ou 11-6. Para os itens, por exemplo, que davam 1 ponto de ação, te limitavam a ter no máximo 11 pontos de ação. Agora você vai poder ter 12 pontos de ação usando esses itens, desde que você tenha no máximo 5 pontos de movimento e vice-versa. Então são várias modificações. Esses itens tem, por exemplo, sei lá, Máscara de Cthulhu, Kid Boina, etc. Tem uma lista muito longa de itens que dão PA e que dão PM e que fazem parte disso aqui tudo. O bônus de utilização do conjunto Efedria completo foi nerfado. Antigamente ele podia ser utilizado em conjunto com o conjunto Mitiriza e com o conjunto Vulcânico, fechando os 3 completos e fazendo uma build insana. Agora ele não vai dar mais pontos de ação se você usar de maneira completa. Ao mesmo tempo, ele também tomou um pequeno up, já que antigamente, por utilizar qualquer um dos itens desse conjunto, o seu personagem ganhava uma penalidade de menos 300 de dano neutro. Essa penalidade não existe mais para os itens que não sejam as armas. E a penalidade era de 300, caiu para menos 200 de dano. O conjunto Mitrinza também tomou nerf. Ele dava 80 de bônus em força e chance quando utilizado 2 ou 3 partes dele. Agora vai cair para 40. E ele dava um bônus de 150 em vitalidade, que agora vai aumentar para 200. Os conjuntos Achanka, Masterisco, Levitrof e Cicloide também tiveram um pouco de nerf ali no bônus de status acumulado de acordo com a sua utilização de 2 ou mais equipamentos. Vários outros conjuntos foram reformulados e também tomaram up, como por exemplo o conjunto dos possuídos, que agora tem fazendo parte dele o próprio escudo possuído, e quando utilizado por 4 partes do equipamento, você vai ganhar um bônus também de 10% de crítico, que não pode ser obtido usando apenas 3 partes. Além disso, foi criado um novo conjunto, o conjunto dos justiceiros, que apenas com 2 itens vai te dar um bônus de 1 ponto de movimento e 10 de danos elementares, mas vale dizer que a capa dos justiceiros se aplica nas condições de pontos de ação e ou movimento. Pode mandar o F aí nos comentários para o conjunto de agilidade mais forte de todos os tempos. Os conjuntos level low de agilidade foram para casa do chapéu, a começar pelo nerf na capa do Tofuloco. Essa capa que dava 100 de status ar, 1 ponto de movimento, acabou de ser nerfada e ela só pode ser usada se o jogador tiver menos do que 7 pontos de ação. Isso acabou com o item, assim como o conjunto do Toad. Bom, esse foi um nerf um pouco mais leve, mas também foi nerfado, né? O bônus de agilidade que ele ganhava por utilizar os itens era de 50, caiu para 20. E, bom, é isso. Assim como a capa fulgurante também foi nerfada. Os pontos de ação agora são limitados a menores do que 10 para poder ser utilizada. E também o Abra Capacete, que você tem que ter menos do que 9 pontos de ação e menos do que 5 pontos de movimento. Ou é menos que 5 pontos de movimento. É uma coisa ou outra, eu acho, nesse caso aqui. Mas, enfim,
todos esses itens level low que eram muito fortes e muito populares foram nerfados. Em contrapartida, foram criados 69 conjuntos novos que podem suprir as necessidades que esses aqui vão deixar saudade. Todos os conjuntos Blops passaram a dar 1 ponto de ação quando completamente equipados, o que é uma melhoria muito bacana, porque esse daqui é um dos conjuntos mais populares do jogo, principalmente quando está começando ali no level 50. Os conjuntos Escarafolha, por exemplo, ganharam bônus de PM e alcance. Já o conjunto do Hakuper foi nerfado e não tá mais dando ponto de ação. Isso daqui que era o Meteor, o Dream de muita gente, já era. O conjunto dos rebeldes também foi nerfado e não dá mais PA. E a coisa ficou feia pro level low, porque o conjunto do guerreiro Alburiano também perdeu o bônus de ponto de ação, mais um nerf. Já o conjunto do Gelano ganhou um bônus de ponto de ação que ele não dava antes. Gelano poderá ser dropável durante o Dofus 3, mas aparentemente apenas das gelatinas reais, não vai dar pra dropar fora da dungeon, o que é uma pena, né? Se for verdade, eu não sei se isso vai se manter, eu espero que não, mas de gelatina real ele tá caindo, com uma chance base de 0,1%, meu Deus do céu. E é isso, galera, essas são as mudanças que eu considerei mais importantes, trouxe aqui pra vocês, e eu quero saber nos comentários, e por favor, deixa um like no vídeo, se inscreve, envia esse vídeo pra algum amigo, e obrigado a quem assistiu até aqui. Tamo junto, é nóis, até o próximo, valeu, falou. Fui.